A última geração e a profecia da figueira, o sinal dos tempos finais. A Bíblia fala de maneira clara sobre um período conhecido como os últimos dias, o tempo do fim ou a consumação dos séculos. Jesus, em seu sermão profético registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, usou diversas metáforas para explicar aos discípulos quais sinais antecederiam sua volta. Uma das mais marcantes é a parábola da figueira, que ele liga diretamente à noção de última geração. Mas quem é essa última geração? Qual é a importância da figueira? Essa profecia já se cumpriu ou ainda está em andamento? E quais são as implicações para nós hoje? A parábola da figueira, o ponto central dessa profecia está em Mateus 24, 32-34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira, no contexto bíblico, é frequentemente usada como símbolo de Israel. Oséias 9 e 10. Joel 1, 7. Jeremias 24. Jesus está dizendo que assim como o brotar das folhas da figueira anuncia o verão, certos acontecimentos históricos anunciariam que a sua volta está próxima, e que a geração que testemunhasse esse florescer veria também o cumprimento de todas as profecias finais. 3. O significado profético da figueira. A figueira na Bíblia carrega camadas de significado, símbolo de Israel. Desde os profetas do Antigo Testamento, a figueira é associada ao povo judeu. Assim como a oliveira representa a unção e o Espírito, a figueira aponta para a nação de Israel em sua terra. Juízo e restauração. Quando Jesus amaldiçoou a figueira estéril, Mateus 21 e 19, muitos interpretam como um ato simbólico que apontava para o estado espiritual de Israel na época sem frutos, afastado de Deus. Mas na parábola de Mateus 24, a figueira não está seca, mas voltando a florescer, sinal de restauração. O florescer como renascimento nacional. Muitos estudiosos ligam o florescer da figueira ao renascimento de Israel como nação em 14 de maio de 1948. Depois de quase 2000 anos dispersos, o povo judeu voltou à sua terra, cumprindo profecias como Ezequiel 37, o vale de ossos secos. 4. O marcador temporal. Esta geração, Jesus disse, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Isso levanta duas questões. O que é uma geração na Bíblia? Em alguns textos, uma geração é 40 anos, Salmos 9, 5 e 10. Em outros, pode ser 70 a 80 anos, Salmos 9, 0 e 10. Há também o sentido mais amplo, o conjunto de pessoas vivas em um período. O que significa todas estas coisas? No contexto, Jesus se refere aos sinais, guerras, terremotos, fome, perseguições, falsos cristos, abominação da desolação e, finalmente, seu retorno em glória. Se considerarmos o florescer da figueira como 1948 e aplicarmos o limite de 70-80 anos de Salmos 9, 0 e 10, teríamos um período profético que nos leva até cerca de 2018 a 2028. Isso não significa marcar uma data, mas indica que estaríamos vivendo dentro da janela da última geração. A conexão com 1967 Jerusalém. Alguns estudiosos apontam outro marco, 1967, quando Israel retomou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Lucas 21 e 24 diz: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Assim, o florescer total da figueira não seria apenas o renascimento de Israel, mas também a reconquista de sua capital. Se usarmos 1967 como ponto de partida, 70-80 anos nos levam até 2037 a 2047, sugerindo que os eventos finais ainda podem estar em andamento. Os sinais anunciados. Jesus descreve sinais que marcam essa última geração. Aumento de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6-7. Conflitos regionais e tensões globais aumentaram exponencialmente desde o século XX. Fomes e pestes. A fome mundial e doenças como o vírus de imunodeficiência humana, Ebola, Covid-19 e outras pandemias são marcos visíveis.
Terremotos em vários lugares. Dados geológicos mostram um crescimento no número e intensidade de terremotos nos últimos 100 anos. Apostasia e engano espiritual, multiplicação de falsos mestres, movimentos espiritualistas sincréticos e relativização da fé. Evangelho pregado em todo o mundo com a internet e mídias digitais. O Evangelho alcança lugares antes inacessíveis. Israel no centro da profecia. O renascimento de Israel não é apenas um evento político, é a chave profética que aciona todo o relógio escatológico. Ezequiel 36 e 37 falam do retorno dos judeus à sua terra, como pré-condição para a restauração espiritual. Nos últimos 75 anos, vimos o hebraico restaurado como língua oficial, Jerusalém se tornando o centro de disputas internacionais, alianças e inimizades exatamente como descritas em Zacarias 12 e 14. A última geração e a grande tribulação. A profecia da figueira não termina com um simples florescer. Jesus diz que essa geração veria também a tribulação e a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 2, 4 e 30. Isso significa que a última geração enfrentará o governo mundial. Apocalipse 13, um sistema global unificado, controlando economia e religião. A marca da besta, um sinal obrigatório para comprar e vender. A perseguição aos santos cristãos e judeus serão alvo de ódio e extermínio. Grandes catástrofes naturais e celestes, escurecimento do sol, queda de estrelas, mudanças climáticas drásticas. Interpretações divergentes. A interpretação literal ligando a figueira a Israel é a mais popular entre estudiosos pré-milenistas. No entanto, outras correntes interpretam a parábola de forma simbólica ou espiritual, a figueira como símbolo genérico, apenas um exemplo agrícola para ensinar que devemos estar atentos aos sinais. A geração como o povo de Deus, não passará o povo fiel sem ver o cumprimento. Cumprimento já no século I, alguns preteristas defendem que Jesus falava da destruição de Jerusalém em 70 d. Código. Apesar dessas visões, o renascimento de Israel em 1948 é considerado por muitos um evento único na história, reforçando a leitura literal. A urgência espiritual. Se realmente estamos vivendo na última geração, isso exige vigilância, estar atento aos sinais. Santidade, evitar a contaminação com o sistema deste mundo. Pregação. O Evangelho precisa ser anunciado antes do fim. Mateus 2, 4 e 14. Preparação não para estocar comida, mas para manter o coração firme. O perigo do sono espiritual. Jesus advertiu sobre a complacência, assim como foi nos dias de Noé. Mateus 2, 4 e 37. Nos dias de Noé, as pessoas viviam normalmente até o dilúvio chegar. O mesmo padrão será repetido na última geração. Muitos ignorarão os sinais, vivendo como se nada estivesse para mudar. Paralelos com a profecia de Daniel. Daniel 12 fala que, no tempo do fim, o conhecimento se multiplicará e muitos correrão de uma parte para outra. Essa multiplicação de conhecimento é visível na revolução digital, inteligência artificial, viagens espaciais e genética. Tudo isso reforça que vivemos em um tempo sem precedentes. O papel da igreja. A igreja da última geração tem um papel estratégico: ser luz em meio às trevas crescentes, alertar sobre o engano do anticristo, sustentar espiritualmente aqueles que serão perseguidos, manter a esperança viva na volta de Cristo. A geração que verá o Rei. A profecia da figueira é um alerta e uma promessa. Ela diz que o florescer da figueira, interpretado como o renascimento de Israel, marca o início de uma contagem regressiva. A geração que vê esse sinal verá também o retorno de Cristo. Isso nos coloca diante de uma realidade solene. Se a contagem começou em 1948 ou 1967, então vivemos, sem sombra de dúvida, no período da última geração. Não é para calcular datas, mas para reconhecer que o tempo é curto e a missão é urgente. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21 e 28.